O Revista Novo Tempo está no ar e hoje você vai conhecer a jornada de uma comunidade que lutou contra a escassez de água por décadas e como um novo poço mudou a rotina, a saúde e a esperança dessa comunidade. Uma história que mostra como o acesso à água limpa pode transformar vidas e reacender sonhos. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. Era aqui que a rotina matinal de Manange Baratma começava. Ela carregava, junto com o balde de plástico, o peso da sobrevivência. Esse era o destino dela. É o riacho mais perto de casa. Manange usava esse pano para remover detritos grandes como insetos, gravetos e pedras, mas sedimentos microscópicos como bactérias ainda passavam pelo tecido. Um balde cheio era um alívio, mas também um fardo. Mas Manange estava à altura do desafio. Ela tinha décadas de prática. Após sua jornada de quilômetros, o trabalho de Manange estava longe de terminar. Finalmente, o fruto do trabalho dela. Cada parte da rotina matinal de Manange era necessária. Se ela não fizesse a caminhada até o riacho, não teria onde lavar a roupa. Se não levasse a água para casa, não teria como cozinhar. E se não fervesse a água, não teria nada seguro para beber. Manange mora na vila de Regide, no estado de Andhra Pradesh, no sudeste da Índia. Há um poço raso com bomba manual na vila dela, mas ele não produz água suficiente para todos. Para enfrentar o problema de Regide, o governo local construiu uma torre de água na região, mas a perfuração não deu resultado. Isso foi há 20 anos. Agora, a torre não passa de um lembrete de falsas esperanças e decepções. Regide depende perigosamente do riacho mais próximo. Havia muitas dificuldades por causa da escassez de água. A gente trazia água do riacho, mas ela causava febre e várias doenças. A fervura pode minimizar doenças provindas da água, mas não é uma solução infalível. Se os pais não estiverem disponíveis para dar água fervida para as crianças, elas vão lá, bebem água natural e acabam pegando doenças por causa disso. Essa água que a gente tira do riacho vem com folhas e uma espécie de pó vermelho. As crianças não conseguem esperar porque às vezes estão com muita sede, então tomam água sem ferver. A luta em Regide é muito pior na estação seca, que vai de novembro a fevereiro. Tanto o poço quanto o riacho costumam secar. Isso afeta as plantações de Regide. Eles abrem canais nos vales das montanhas para trazer água e ela é usada nas plantações. Tem certos cultivos que dependem da chuva. Isso quer dizer que se não chover, a gente não vai conseguir colher nada. A gente depende da chuva. As famílias plantam para a própria subsistência. Elas dependem da colheita para se alimentar. E o excedente é vendido para garantir a compra de itens essenciais para a casa. A falta de água para a irrigação perpetua a desnutrição e a pobreza. A vida de Manange girava em torno da necessidade de água. A coleta e purificação da água consumiam grande parte do tempo dela. E qualquer pensamento ocioso era contaminado pelo medo da falta dela.
Mas uma certa manhã, tudo mudou. Manange não se importou nem um pouco com o barulho. Para ela, aquele barulho criou um fio de esperança. Mas não mais que um fio. Afinal, a torre de água vazia do governo estava a poucas centenas de metros dali, uma lembrança preocupante da última tentativa de se perfurar um poço no local. Terra. Nada além de terra, da mesma forma que há 20 anos. A esperança de Manange diminuiu. Mas então, o chão começou a escurecer ao redor da broca e uma poça de lama se formou. Agora a rotina matinal de Manange é bem diferente. Abrindo uma torneira, ela tem acesso a toda a água limpa de que precisa sem ter que coar e nem fervê-la. E é só carregá-la por alguns quarteirões até a sua casa. O poço de água que a Maranata perfurou em Regide tem 123 metros de profundidade e produz água suficiente para abastecer toda a vila, mesmo na estação da seca. E é o suficiente para irrigar as plantações, reforçando a nutrição e a renda familiar. Manange é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Regide. E ela acredita que ao longo da vida, Deus a protegeu por um motivo importante. Se eu tô viva hoje é para testemunhar o milagre de Deus, porque foi Ele que me salvou. O programa de poços da Maranata está ativo na Índia desde 2018. Ele usa vários métodos para atender a uma geografia diversificada. Alguns poços exigem um equipamento para perfuração profunda. Alguns são perfurados manualmente. E outros não envolvem perfuração alguma. Em vez disso, tubulações são instaladas para levar a água de uma nascente até um reservatório. Alguns poços são elétricos e outros bombeados manualmente. As equipes concluíram mais de 1000 projetos hídricos até o momento, mas a escassez de água persiste. Em 2024, a Índia tinha 18% da população mundial, mas só 4% dos recursos hídricos. Muitos lugares não têm a infraestrutura necessária para coletar, armazenar ou purificar adequadamente a água disponível. Os cruéis resultados podem ser vistos em todos os cantos do país. Diante das lutas diárias de quem caminha quilômetros para encontrar água, a gente percebe como algo tão simples pode ser tão essencial para a vida. A história de hoje nos lembra que, assim como o poço que finalmente brotou naquela comunidade, Deus também surge em nossos desertos, restaurando forças e renovando esperanças. Ele é a nossa fonte que não seca. Como diz o Salmo, pois contigo está a fonte da vida. Na tua luz, vemos a luz. Quando a água chega, a vida recomeça, não é? E quando Deus chega, o coração também se enche de novo, se aquece. Você crê nisso? Amém. E é com essa inspiração que a gente segue com as boas notícias aqui no Revista Novo Tempo. A edição desta sexta-feira, 21 de novembro, está só começando, como sempre, cheia de histórias inspiradoras que mostram Deus agindo por meio de seus servos. Você confere agora alguns dos destaques de hoje. Recomeço! Igreja Adventista atingida por enchente no Rio Grande do Sul em 2024 reinaugura salas para crianças e adolescentes. COP30 em pauta. Em Belém do Pará, nosso repórter Lucas Nascimento acompanha o movimento de jovens adventistas na Conferência do Clima e traz pra gente a história de um indígena adventista que encontrou uma nova família na faculdade. Projeto Mala Viajante promove comunhão entre crianças e famílias no Rio de Janeiro. Do Feliz 7 Play ao batismo, história de transformação começou no sofá de casa e redefiniu a fé de uma família de Brasília, no Distrito Federal. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Já de volta com a Revista Novo Tempo e com uma história linda que vem lá de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Um professor de educação física tem transformado as aulas de hidroginástica em oportunidades para compartilhar a fé. Já imaginou isso, gente? Bom demais, né? No lugar da música agitada, o som que se ouve é de louvores e mensagens de esperança. Uma academia de bairro se tornou um verdadeiro espaço de adoração. No lugar mais improvável, a piscina. E no horário ainda mais, às 6h30 da manhã, o professor Cristiano Oliveira dá início às aulas de hidroginástica de um jeito diferente. Entre um exercício e o outro, ele substitui as batidas eletrônicas por louvores e faz uma breve meditação bíblica. Assim tem sido há vários anos. A rotina de quem une saúde e espiritual. E aqui eles são apaixonados, né? Comigo, eu apaixonado com eles. A academia é um ambiente que os patrões me dão toda a liberdade de usar minhas músicas, de evangelizar, de entregar livro. Então eu tenho 9 anos que eu sou batizado, né? E aí eu aproveito cada segundo da minha vida para trabalhar para Jesus. Com 30 anos de profissão, Cristiano percebeu que a amizade construída com os alunos era uma ponte para algo maior. A hidroginástica se tornou um ministério. Enquanto o corpo se movimenta, o coração recebe palavras de fé, ânimo e transformação. Para ele, cada aluno é uma oportunidade de apresentar o amor de Jesus, um amor que mudou a sua própria vida. Todo mundo já sabe, né? Eu testemunho para o mundo inteiro, abertamente, né? Deus me tirou de um escudo muito grande, de um buraco de trevas, né? E hoje eu estou na luz por conta desse milagre. Com 30 anos de profissão, Cristiano aproveita a amizade que tem com as alunas para falar de algo que mudou a vida dele há 9 anos. Enquanto elas se exercitam, elas ouvem mensagens de esperança. Eu gosto das aulas do Cris. É bom alguém fazer oração. Eu sou evangélica também, eu adoro uma oração. Mas a gente tem que exercitar o corpo e a mente, né? E o espírito da gente também, né? Eu acho maravilhoso essa mensagem que ele leva, assim, através da ginástica e as palavras que ele vai falando durante a ginástica, é muito importante. O impacto do trabalho missionário de Cristiano também inspirou outras pessoas. Caroline, que o conheceu de forma inesperada, hoje é sua parceira nas ações de evangelismo dentro e fora da academia. Conheci há 3 anos atrás, né, que eu começou enfermeira, e eu estava nessa fase trabalhando no home care, né, cuidado domiciliar. E ele é cuidador, né, e revezava com a irmã dele lá, né, cuidando de uma paciente. E eu, né, estive nessa casa, conheci, e eles logo já me ofereceram para estudar a Bíblia, para fazer estudo bíblico. Entre alongamentos, risadas e reflexões, as aulas de hidroginástica ganharam um novo significado, um lembrete diário de que servir a Deus pode estar mais próximo do que se imagina, até mesmo dentro de uma academia. Verdade, todo lugar é lugar para falar de Jesus, para levar esperança para as pessoas. Gente, nas 2 últimas semanas, Belém do Pará foi sede da COP30, a Conferência do Clima, que reuniu importantes lideranças de todo o mundo para discutir formas de cuidar melhor do meio ambiente. Quem esteve por lá foi o nosso repórter Lucas Nascimento, que chega agora com informações e histórias inspiradoras para a gente. Vamos ver? Olá, muito boa noite para você. Eu continuo aqui em Belém do Pará, onde está acontecendo a COP30. Na verdade, foram 2 semanas intensas, principalmente essa, que foi uma semana de decisões, quando chegaram aqui os ministros de Estado. Lembrando que a COP30 ela é dividida então nessas 2 semanas. É uma conferência do clima para falar exatamente sobre algumas ações que podem ser feitas para frear o aquecimento global. Tudo isso pensando no bem do planeta. Então é uma semana de muita articulação para ver o que cada país pode fazer, quem vai ceder, quem não vai ceder, até realmente chegar num acordo. É como se fosse uma reunião de condomínio, todo mundo aqui decidindo, dando a sua opinião e entrando num consenso para que um resultado satisfatório saia. E tudo isso aconteceu aqui nesse ambiente. Aqui é a zona azul, onde as articulações acontecem, é um espaço mais fechado. Mas também tem um outro local, que é o espaço da Zona Verde, aberta ao público. Porque durante essas 2 semanas, várias ações aconteceram em torno da cidade. E algo que se destacou também foi a presença da juventude. E uma delas eu acompanhei justamente lá na Zona Verde. O pessoal se impressionou e agora eu compartilho com você. Essa também tem sido uma conferência do clima com a presença da juventude. E não é para menos. Se pensarmos em mudanças agora para o futuro, são eles que estarão por lá. Esse grupo de jovens pertencem à Igreja Adventista do 7º Dia aqui de Belém. E dentro da agenda deles, se programaram e colocaram uma camiseta que os identificasse. E por cima,
da cor verde, já para entrar no clima da Zona Verde da COP30. E eles tinham uma pauta bem definida. E nós não poderíamos, como jovem adventista, como igreja adventista do sétimo dia, deixar a nossa marca. E que marca é essa? Enfim, o jovem, ele se preocupa com o meio ambiente, ele se preocupa com a criação de Deus. E isso nós levamos como uma missão. E deu para perceber que durante a entrevista tinha uma música, um grupo com instrumentos. Pelo visto, juntou o jovem adventista, vai que era música. E não deu outra. Ali mesmo num espaço de alimentação super movimentado, eles começaram a cantar num coral com instrumentos, muita animação. Veja você mesmo. E começou a juntar gente de todos os lados, gravando e até mesmo arriscando a cantar junto. Por que não? Para alguns o idioma até poderia ser outro, mas o idioma do amor, esse é universal. E enquanto a música rolava por aqui, do outro lado da Zona Verde, outro grupo de jovens estavam entregando um envelope para cada pessoa. Era uma semente de açaí. Agora, que é presente melhor, falar de Belém é lembrar do açaí. Mas olha só, além do açaí que eles entregaram para as pessoas e que vão plantar, e claro, ter o resultado mais para frente, aqui ó, tem um QR Code com um site que mostra o fruto dos trabalhos que eles realizam. É o Coração Verde. Qual é a proposta? Coração Verde nada mais é que o posicionamento do jovem adventista como hot site, onde nesse hot site tem materiais para downloads, links, onde trabalha o que a gente acredita, as nossas crenças. A natureza não foi feita apenas para a gente usufruir, mas para a gente refletir daquele que nos criou como fundamento para um benefício da raça humana. Então nós acreditamos na natureza, com certeza. Queremos cuidar da natureza, com certeza. Mas não podemos esquecer do vínculo do nosso Criador. E recebeu uma semente do fruto daquilo que remete tanto ao Estado. Quem é que não gosta? A gente estava lá em cima, no Auditório Pará, no pavilhão, e aí de repente a gente desceu, porque a gente precisava fazer outra coisa aqui embaixo, e de repente se deparou com essa moçada maravilhosa, agitando a galera aqui da COP, aqui embaixo. A gente parou, não tinha como, porque era muita força, sabe? E vai ficar no coração, né? Eu acho que mais do que a semente é a ação da juventude junta, né? Articulada para pensar no clima. E de uma coragem dessa juventude vir para cá dizer, olha, a espiritualidade faz parte do cuidado com essa casa comum, nós não podemos deixá-la de lado, porque é uma força a mais, né, que a gente tem, é isso. E a palavra é essa mesmo, é esperançar, né, no verbo ativo mesmo que a gente precisa fazer. E a atitude surpreendeu muita gente, até aqueles que trabalham diretamente com temas de sustentabilidade. Nós não estamos aqui na COP discutindo coisas apenas industriais, nós estamos discutindo a vida. E elas estão falando da palavra de Deus e a palavra é sobre a vida. Então é por isso que eu encorajei que elas continuassem. E quando a gente prolifera a semente do Senhor, a semente da palavra, a semente da concepção da sociedade. A sociedade está muito desestruturada, então a busca desse exemplo que elas estão fazendo é proliferar o bem. E sabe por que esses jovens acabam se envolvendo nisso? Ter esse contato, né? O contato humano com as pessoas, você poder conversar, dialogar e principalmente espalhar a palavra de Deus, né? E também falar um pouco para essas pessoas sobre a ação adventista, sobre o Clube de Bravadores. Sem dúvidas, são momentos que vão ficar marcados para mim, para o resto da minha vida. É como se a gente estivesse quebrando a bolha, indo além das fronteiras. Saímos das portas da igreja e estamos aqui disseminando essa mensagem de esperança para todo mundo. E essa alegria para mim é maior ainda porque eu estou grávida. Então eu quero já, desde o ventre, estimular a minha filha essa mensagem do Evangelho eterno. Foi muito legal poder acompanhar a ação dos jovens adventistas por ali, cada um ali entregando a semente. Quem recebeu também ficando impressionado. Teve um casal que eu conversei, eles receberam, são lá de Campinas, que fica no interior de São Paulo. Eles falaram que vão levar a semente para lá e vão plantar num parque que tem por ali, vão acompanhar mais da ação dos jovens adventistas e também da Missão Caleb. Eles estavam na camiseta do Missão Caleb e querem saber um pouco mais sobre isso. Olha só, saindo então da Zona
Verde, que eu estava ali com eles, indo para um outro canto da cidade, eu fui conhecer um outro jovem adventista também. Ele saiu de um lugar um pouco mais distante, veio para cá e fica naquela... Vou para um lugar diferente, será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou encontrar amigos? Fazer uma nova família? Fica um pouco desse questionamento. Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Só que a gente vai acompanhar isso num momento muito especial, que é o pôr do sol, que isso remetia à casa dele. Acompanhe a reportagem. Eu me chamo Oikoelau Sullivan Suruí, eu sou natural de Rondônia, Cacoal, na área 7 de setembro, na terra indígena. Sim, Belém não é a cidade dele, mas é por aqui que ele tem passado os últimos anos. Ele saiu lá de perto da sua família em busca de realizar alguns sonhos, mas claro, sem esquecer da sua cultura. Eu falo que não foi a decisão minha, né? Foi um chamado de Deus. Por quê? Porque eu não estava me planejando para vir de tão longe para cá estudar. E depois eu conheci um teologano que hoje já é pastor. Ele me indicou a FAAMA. Ele falou assim, olha como você já é o cristão adventista lá, eu acho que você daria bem com a primeira turma da enfermagem que vai ser na FAAMA. Então, onde eu me inscrevi no processo seletivo e passei e vim para cá. Foi aí que a FAAMA, a Faculdade Adventista da Amazônia, passou a ser a sua nova casa. Ele contou que tudo o encantava, mas que foi preciso muita coragem para chegar numa região diferente com pessoas que ele nunca teve contato. E é nesse cenário que ele encontrou uma família que o abraçou como irmão. Pode até não ser de sangue, mas é irmão de fé. E tem algo que o lembra muito da sua origem. É o pôr do sol e tem funcionado mais ou menos assim. E foram elas que mudaram a ideia que seria difícil a adaptação de uma nova cultura. A amizade começou na sala de aula logo no primeiro dia. Pelo que eu fiquei sabendo, você foi a primeira a chegar ali próximo. Ele chegou, eu tava no cantinho, mas você foi lá conversar com ele, né? Isso mesmo, acho que tem a ver com a nossa cultura brasileira mesmo, de ser sempre acolhedor. E com ele não foi diferente, a nossa turma ela já foi se conhecendo e trocando ideias. E foi muito interessante porque ele vem de uma cultura muito diferente. Então a gente já queria conhecer. E aí, como que essa pessoa é? Foi bem interessante conhecer o Sullivan. Ele é um querido, né? Ele sempre, com esse jeitinho especial dele, teve um pouco de dificuldade ali no início por causa da cultura dele. A comunicação dele, ele tinha também um pouco de dificuldade, mas foi uma coisa assim que foi leve. A amizade foi surgindo durante esse tempo de 5 anos que a gente passou junto, foi se fortalecendo cada vez mais, né? E ele foi melhorando muito a questão da comunicação e é muito importante ter ele com a gente na nossa turma. Mas eles tinham coisas em comum. Uma delas, a fé. Assim como as meninas, o Sullivan também veio de uma família adventista do 7º dia. E durante esses anos, um momento especial com elas o conectava com a sua família que está longe. É o pôr do sol. Meu avô foi um dos pioneiros da adventista dentro da área indígena, né? Então, a gente sempre reunia para fazer um pôr do sol entre a família. E às vezes, chegando né, no dia de sexta-feira, lembrando que eu não poderia fazer a mesmo como eu fazia lá em Rondônia, eu me senti a gente fica um pouco triste. Mas com a nova família, a realidade mudou. Exatamente. Então, depois dessas amizades, hoje eu consigo fazer pôr do sol com os amigos, né? Então, praticamente não vai ser... É como se eu tivesse do outro lado, ou seja, em Rondônia, né? A gente fica unidos com os amigos, fazendo o pôr do sol. Então, é algo bem feliz. E elas ficaram bem felizes ao saber que aqui ele encontrou uma nova família. Quando a gente vai se sentindo à vontade, percebe que pode ir contando com a outra pessoa e ela também pode contar com a gente. Acho que esse foi o momento. Quando a gente... Essa daqui é a pessoa que eu preciso de alguma coisa, eu posso contar com ela. Foi aí que eu percebi que tava uma amizade bem legal. E você ficou feliz quando isso aconteceu? Com certeza. Você ter com quem contar é extraordinário. Se você tá longe da sua família, você sabe, tá, eu tô aqui, mas eu não tô só. E foi assim. E olha, não sei se você percebeu, a nossa gravação foi justamente neste momento tão especial para eles. E antes mesmo do sol se pôr,
Ele me contou que tem planos lá para o futuro e que envolve a sua profissão. O meu objetivo também é trabalhar dentro da área indígena, porque assim, esse foi um dos focos que eu tive, trabalhar dentro da área indígena com o povo, porque como eu sou indígena, eu poderia entender as dificuldades, a situação e tudo mais. E antes da matéria terminar, ele tem uma mensagem para você. Cuia sábado cá, o morei é na linguagem tupi-modé e traduzindo, feliz sábado para todos que estão me assistindo. Realmente o pôr do sol ele é muito significativo, me traz boas memórias e foi muito legal poder participar justamente desse pôr do sol aí com esses amigos. Pessoal, é o seguinte, vocês acompanharam então ao longo das últimas 2 semanas essa cobertura aqui no Revista Novo Tempo falando sobre a COP30. E olha só, você vai saber um pouco mais sobre isso na semana que vem. Eu volto então com outras notícias, outras ações do que passa a acontecer aqui em Belém do Pará. Uma boa noite para você e até semana que vem. É isso, muito legal a gente conhecer essas histórias lindas, né? Que a gente tem que agradecer o Lucas por isso. E semana que vem, como ele disse, tem mais. Agora, já imaginou como são os bastidores do programa que você gosta? A partir de hoje, a Patrícia Matter e o Jackson França vão mostrar pra gente um pouco do que acontece do outro lado das ondas do rádio. Feliz sábado, Patrícia, Jackson, conta pra gente. Feliz sábado, Darcy. Oi para você que acompanha o Revista Novo Tempo. Feliz sábado também para você, Jackson França. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy. Ótimo sábado para você que nos ouve agora. Ainda é madrugada, mas aqui na Rádio Novo Tempo o dia já começou. É o Manhã Novo Tempo, o programa que desperta os ouvintes com informação do Brasil e do mundo. E hoje começa uma série especial. Você vai conhecer os bastidores desse programa que acorda o Brasil. Uma reportagem especial mostrando a rotina, os detalhes e o impacto do Manhã Novo Tempo. Acompanhe. Antes das 6, a equipe se reúne para revisar as notícias e preparar as entrevistas do dia. O programa reúne notícias do Brasil e do mundo, além de entrevistas sobre os principais temas da semana. A Rádio Novo Tempo, ela é muito importante para mim, porque além de me fazer companhia aqui, ela me mantém informado nas notícias, né, do Brasil e do mundo aqui, que é muito importante já começar o dia sabendo o que está acontecendo aí no mundo aí, né? E tem também participações especiais da nossa equipe espalhada pelo Brasil. Aquilo que mexe com a sua cidade, você fica muito bem informado aqui, no jornalismo da Rádio Novo Tempo. E também pelo mundo. Aqui nos Estados Unidos, a gente acompanha os principais acontecimentos internacionais, trazendo para você informações que esclarecem e fortalecem a sua visão do mundo, sempre com um olhar de fé. E o que não falta é participação. Os ouvintes mandam mensagens o tempo todo pelo WhatsApp, opinam, mandam áudio, mandam um abraço. E os colunistas que enriquecem o conteúdo. Altemir Farinhas com economia, Paulo Barradas no direito, Gerlane Amorim com boas notícias e Ronaldo Neso trazendo uma reflexão especial do dia. Depois do programa, começa a pós-produção, com a revisão dos destaques e o planejamento do dia seguinte. É um trabalho que não para que você acorde sempre bem informado e fortalecido. Esse foi o Manhã Novo Tempo, o primeiro episódio da nossa série especial Bastidores Rádio Novo Tempo, Patrícia. É verdade, Jackson, e semana que vem vamos mostrar os bastidores do Bom Dia Novo Tempo. Não perca, feliz sábado para você. Ótimo sábado, até a próxima semana, se Deus quiser. Darcy, voltamos com você. Ótimo sábado para vocês também, gente. Na edição de hoje do Revista, você já conferiu várias boas notícias por aqui, não é mesmo? Mas agora é hora de ver a boa notícia que vem aí do outro lado da telinha, a sua. Que tal? Se você quer participar desse momento, é só mandar o seu recadinho para a gente pelo WhatsApp que está aí na tela. O número é o 12-98135-2908. De segunda a sexta, além das informações, eu leio aqui a sua mensagem também. Vem para a tela comigo. Edson de Viana, no Espírito Santo. Olá, Darcy, a minha boa notícia de hoje é que eu e a minha esposa Alzira completamos 47 anos de um casamento feliz. Olha que importante, casamento feliz. Louvado seja Deus por esta bênção de vivermos unidos lado a lado, na família, na igreja e na sociedade. Alzira, te amo por tudo que você aí faz.
Te amo de verdade, porque para mim você é demais. Que legal, olha só uma declaração de amor aqui. Parabéns pelo aniversário de casamento e principalmente porque eu sei que Jesus é o centro dessa relação. Deus abençoe muito vocês. Gente, no próximo bloco a gente mostra o recomeço de uma igreja que está de cara nova para receber crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. Depois da devastação causada pelas enchentes de 2024, a comunidade finalmente pôde ver as salas das crianças e dos adolescentes agora 100% renovadas. E ainda hoje, da televisão ao batismo, você vai ver uma história de transformação que começou no sofá de casa e redefiniu a fé de uma família no Distrito Federal. Eu volto já com os detalhes. No Missão 360 de hoje, vamos acompanhar o último episódio da série especial sobre a história da Igreja Adventista na Albânia. Você vai ver que após décadas de desafios, a igreja neste país europeu tem hoje uma nova face, moderna, conectada e mais pronta para a missão. Hoje a igreja na Albânia vive um novo momento. Missionários e membros locais usam redes sociais, produzem conteúdos digitais e recebem grupos de diferentes países. Muita coisa mudou, mas o propósito continua: levar esperança e preparar para a volta de Cristo. Estar 30 anos depois aqui neste lugar, para mim, me traz muita alegria e gratidão a Deus por ver quanta coisa mudou para melhor. O próprio país mudou, muitas inovações, as construções, eu diria assim, facilidades para viver. Quando nós chegamos aqui, nós usávamos o mimeógrafo para rodar programas da igreja, hinos para cantar na igreja. Hoje, a facilidade é muito grande e tudo tem na mão para poder realizar o trabalho de Deus. Durante esse período que já estamos aqui, além de cuidar da igreja local, das necessidades aqui dos membros, a gente tem recebido vários grupos de diferentes países, do Brasil, da Alemanha, da Espanha, grupos que vêm de férias para realizar um trabalho aqui com a gente. A gente tem um vínculo muito forte com o núcleo de missões do NASP e já vieram vários grupos todos os anos para a Albânia, para Córtia tem vezes que para Tirana, e tem sido uma bênção receber esses grupos. Eu trabalho como professor aqui, mas eu auxilio nas missões do núcleo de missões. Eu sou responsável por algumas missões, sou líder de algumas missões, dentre elas eu sou responsável pela missão Albânia também. Então eu acho que a influência e esse impacto é sempre muito visível quando a gente vai para lá. O pouco que a gente faz é sempre muito bem-vindo, é muito bem reconhecido por eles. Então a gente sempre fica feliz de fazer, mesmo com poucos recursos e com poucas ações, a gente conseguir fazer a diferença ali. Temos trabalhado também em produzir materiais digitais. Diferentemente do Brasil, de outros países, a gente não tem uma Novo Tempo com uma equipe formada produzindo conteúdos digitais, produzindo vídeos. Então quem faz isso? Somos nós, os pastores aqui locais, junto com nossas famílias. Trazer o evangelho para os albaneses é um pouco difícil, é uma realidade diferente daqui do Brasil. Porque cada dia as pessoas, eles se afastam da igreja ou eles não querem ter uma conexão profunda com Deus através da igreja. E nós, como Igreja Adventista da Albânia, nós procuramos, através de meios diferentes, se conectar com eles. Por exemplo, nós temos as redes sociais da nossa igreja na Albânia. Bom, e nós usamos os meios de comunicação para conversar com as pessoas. Eu nunca imaginei vir para a Albânia com minha família para fazer missão.
Mas aí a gente vai percebendo como Deus vai conduzindo a nossa vida. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, independente da profissão que a gente tenha, de onde a gente esteja atuando, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus dá um jeito de usar os nossos dons e talentos, que foi Ele que deu, né, para apressar a volta de Jesus, para expandir o reino, né, expandir o evangelho eterno. E aí, de repente, a Albânia apareceu na nossa vida e nós fomos convidados para vir para cá, para produzir um vídeo documentário e também escrever um livro que conte a história do adventismo aqui na Albânia. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é reunir essas informações, estruturar esses materiais, né, essas informações todas, para poder criar um material, um produto, um vídeo documentário e um livro que possa contar a história do adventismo aqui na Albânia. Esse material ele vai ficar à disposição da igreja, vai servir como registro histórico, né? Porque nós precisamos ter registro da nossa história para saber como Deus nos conduziu no passado, né? Ter segurança e certeza de que Ele continuará nos conduzindo tanto no presente quanto no futuro. Então servirá como registro histórico, mas também como inspiração e motivação para novos missionários, né? Para novas famílias e para que a igreja também possa expandir. O início do adventismo aqui na Albânia não foi fácil e a gente poder entrar em contato com os familiares desses pioneiros, com a comunidade, né, que surgiu dessa dedicação é incrível, é fantástico e a gente percebe que Jesus precisa voltar logo porque chega de sofrimento, chega de dificuldades, né? Quando a gente sai do nosso contexto, a gente consegue perceber como ainda precisa pregar, como ainda precisa de pessoas dispostas a dedicar a própria vida para que o Evangelho avance e Cristo volte logo e nós possamos desfrutar da eternidade. Então, entrar em contato com essas histórias dos pioneiros impactou profundamente a minha vida. E eu poderia dizer para você que viver aqui na Albânia foi a experiência mais difícil da minha vida, mas foi a mais gratificante, a mais feliz e faria tudo de novo. Se precisasse, se necessário fosse. É isso que fica no coração e na mente de quem passa por um campo missionário. E eu senti isso. Que ser missionário, cumprir o ID, você atravessar realmente fronteiras para levar o Evangelho, é algo muito legal na teoria, mas não é algo muito fácil na prática. Você pode estar cumprindo o ID e deve cumprir o ID aonde você está. Mas muitas vezes Deus chama diferentes pessoas para irem para uma terra distante, assim como chamou Abraão para ir para uma terra distante. Como missionário de carreira, e desde que eu decidi servir a Deus, Deus tem simplesmente cuidado de todo o resto. Não que tenha sido fácil, não que tenha sido de graça, mas Deus tem honrado a nossa decisão e Ele vai honrar a sua também. Os grandes centros urbanos do nosso planeta são um dos principais desafios missionários do século XXI. A explosão populacional urbana é um fenômeno que atinge todos os continentes. Desde 2009, mais de 50% da população mundial vive nas cidades ao redor do planeta. E em menos de 3 anos, em 2025, esse índice passará de 60%. Diferenças culturais, desigualdade social, poluição, criminalidade, falta de moradia,
a alimentação inadequada, as dificuldades são muitas. Mas como podemos cumprir a missão de fazer discípulos dentro da realidade urbana dos nossos dias? Há um exemplo bíblico que nos traz profundas lições sobre como podemos cumprir a missão bem aonde nós estamos. Em um dos mais impressionantes textos missionários do Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Paulo diante de uma situação inusitada. Ele estava ali aguardando 2 dos seus amigos, Silas e Timóteo, na grande cidade grega de Atenas. Esse relato está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Veja só o que aconteceu. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O texto é claro em nos dizer que aquela situação, a idolatria de Atenas, levou Paulo a sentir-se incomodado com tudo o que ele via ali ao seu redor. Em realidade, Paulo ficou enfurecido, indignado com aquela triste situação. Mas na sequência, nós encontramos algo da intencionalidade de Paulo em buscar ali meios de alcançar o coração das pessoas ali ao seu redor. Acompanhe comigo a continuação da leitura. Por isso, discutia Paulo na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Você percebe? Paulo ele se aproveitou de 2 circunstâncias diferentes com um intuito, o intuito de construir pontes de comunicação com as pessoas. Em primeiro lugar, como ele era judeu, ele ia à sinagoga ali e ele conversava com as pessoas que eram tementes a Deus, mas que ainda não conheciam quem era Jesus. Já, por um outro caminho, Paulo também ia a lugares públicos, e nesse caso a praça principal de Atenas, também com o propósito de travar relacionamentos significativos com pessoas seculares, que também precisavam conhecer o amor de Deus. Incansavelmente, Paulo ele buscava meios de comunicar o amor de Deus em todo lugar, buscando ali oportunidades que pudessem aparecer diante de si. Pouco tempo depois, em virtude ali das inquietudes que brotavam no coração de muitas pessoas, alguns dos líderes de Atenas o convidaram e levaram Paulo ao Areópago, um tipo de centro de convenções da época, com a intenção de interrogá-lo. Para alguém que buscava oportunidades a cada momento, nada poderia ser melhor do que aquilo. Agora, centenas, se não milhares de pessoas poderiam ouvir algo especial. Aquela oportunidade não poderia passar. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao andar ali pela cidade, Paulo ele observou cuidadosamente cada detalhe de tudo aquilo que se colocava no seu caminho. E entre tantas outras coisas, ele viu um templo com uma intrigante inscrição: ao Deus desconhecido. Aquela era a oportunidade de ouro para ele. Paulo, uma vez mais, ele se aproveitou de uma situação circunstancial para construir uma ponte de comunicação com as pessoas dos seus dias. É sobre esse Deus desconhecido a vocês que hoje me faz estar aqui. Talvez hoje ainda não o conheço, mas eu sei quem Ele é. E se vocês me permitem, quero compartilhar um pouquinho sobre tudo o que Ele fez e o que Ele representa na minha vida. Mas afinal, o que nós podemos aprender dessa experiência? Em primeiro lugar, nós temos que ser intencionais em nossa busca por pontes de comunicação. Pontes que sejam relevantes e eficazes na nossa estratégia missionária. Um outro ponto crucial: o melhor testemunho que nós podemos compartilhar é a nossa própria história, a nossa própria experiência com Deus. E que Ele nos ajude a ter essa consciência e a paixão necessária para que possamos, como Paulo, cumprir a missão de compartilhar o Deus desconhecido com todos ao nosso redor. Isso significa ser um missionário no século XXI. E então, qual é a sua decisão? É para refletir. Agora, você sabia que esta semana foi o Dia da Criatividade aqui no Brasil?
Pois é, inclusive nós exibimos aqui no Revista uma reportagem mostrando como uma influencer coloca em prática a criatividade dela, fazendo disso o seu sustento. Aliás, vários telespectadores também participaram mandando fotos de como usam a criatividade também, seja como artes manuais, seja na cozinha, onde quer que for. E a reportagem que eu falei está lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/revista-NT. Aproveite e se inscreve no nosso canal, tá bom? Vale a pena você conferir. E criatividade foi o assunto da semana também no podcast Hope Hour. O Wagner Cantori conta pra gente agora, tudinho. Feliz sábado para você, Wagner. Oi, Darcy, tudo bem? Feliz sábado para você aí acompanhando Revista Novo Tempo. A gente nessa semana aqui no Hope Hour, a gente falou sobre criatividade, a gente falou sobre cristãos criativos e como exercer essa criatividade em diferentes áreas da vida, mas não se esquecendo realmente, né, que somos cristãos e somos criativos. A gente teve aqui o Mike, ele lidera uma equipe muito criativa de cristãos e o André Leite me ajudando aqui nessa conversa. Quero que você veja um pouco de como foi. Para mim, criatividade é a capacidade de trazer vida. Necessariamente sobre aquilo que é necessário, né? Se a gente tem ali uma demanda de arte, então quando eu crio, eu trago vida sobre a arte. Se eu tenho um problema em casa de um disjuntor parou de funcionar, quando eu trago solução para aquilo, ali também é uma manifestação da criatividade. Dentro da comunidade de cristãos criativos, eu sempre brinco assim. A gente tem desde a doula, o médico, o dentista, o designer, o barbeiro, porque a criatividade ela não se limita à profissão, mesmo que comercialmente falando, quando você fala que é do time de criatividade, as pessoas vão te colocar no time da comunicação. Esse é basicamente o contexto. Dentro da igreja também se tornam assim. Mas a verdade é que a criatividade é plural, ela vai ser aplicada aonde ela sentir que existe a demanda, de fato, né? Então, criatividade é essa capacidade de gerar vida, seja na saúde, na comunicação, no direito, enfim, onde for preciso. Imperdível, né? Você encontra o Hope Hour no nosso canal do YouTube, youtube.com/HopeHourNT. Tem o nosso Instagram também, tá? @HopeHourNT. Lá você acompanha cortes, momentos especiais aqui dos nossos episódios e também tem a nossa agenda, todo mundo que vai estar aqui em outros episódios. Então a gente está te esperando lá. Deixa eu dar uma dica para você que está por aí acompanhando a programação da Novo Tempo no nosso canal do NT Play. Tem toda uma programação que se chama Insight. Teve podcast, teve palestra à noite, teve masterclass falando sobre diferentes áreas para o conhecimento familiar. Tem até um site também, novotempo.com/família. Lá você encontra todos os conteúdos da Semana Insight, muito aprendizado para você e a sua família. Então a gente se encontra na semana que vem aqui. Darcy, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Até semana que vem, se Deus quiser. Você certamente se lembra das enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul. Pois é, uma igreja adventista atingida pelas enchentes retomou as suas atividades depois da tragédia, mas ainda não estava nas melhores condições de atender as crianças e os adolescentes principalmente. E agora essa igreja conseguiu virar essa página com a ajuda de um projeto sul-americano. William Vieira mostra a transformação que foi feita por lá. Vamos ver? No último sábado, a Igreja Adventista do bairro Matias Velho, em Canoas, viveu um capítulo que muita gente sonhava por meses. Depois da devastação causada pelas enchentes de 2024, a comunidade finalmente pôde ver as salas das crianças e dos adolescentes agora 100% renovadas, lugares que voltam a refletir acolhimento, cuidado e amor, tudo tão importante para os pequenos. Antes de qualquer coisa, esse reforço financeiro veio para garantir que as novas gerações tivessem um espaço para aprender, brincar e crescer. Não é só a recuperação de um espaço físico, é devolver às crianças o direito de respirar esperança depois de tempos tão duros. Os valores investidos não é somente para nós termos uma sala bonita, mas realmente uma sala que atraia mais crianças, mais pais e que eles possam ter em vista uma salinha cujo objetivo é os aproximar de Cristo por meio do estudo da lição, por meio do relacionamento que tem.
A revitalização faz parte do projeto Igreja Nova para Todos, iniciativa da sede sul-americana adventista que constrói e reforma espaços infantis em diversas regiões do continente, priorizando locais que enfrentam dificuldades estruturais. E as crianças precisam ser assistidas, e quando eu digo assistida, no aspecto físico também. E a igreja está proporcionando isso para essas crianças. Quem só viu as salas prontas assim não tem ideia das dificuldades e improvisos que foram necessários para atender as crianças em um período tão desafiador. Nós ficamos bastante tempo sem ter o acesso às escolinhas ali, então para as crianças foi complicado estar lá em cima, não ter o momento delas. Vale lembrar que, para muitos, o impacto das enchentes ultrapassou as paredes da igreja. Mas o que antes era dor, deu lugar à alegria do recomeço. A gente perdeu tudo que tinha em casa e aí não tinha aqui também as salinhas das crianças, né? O espaço ali a gente tentou usar por um tempo, assim, tapando com o TNT, mas graças a Deus foi assim uma bênção, né, de Deus. Tá melhor do que era antes da enchente, a salinha, né? Mais uma pausa agora e na volta a gente mostra a história de transformação que começou no sofá de casa e redefiniu a fé de uma família de Brasília, no Distrito Federal. Tudo começou quando as gêmeas Isabela e Laura assistiram a um filme sobre os desbravadores no Feliz 7 Play. Foi em busca de um clube de desbravadores que eles chegaram à Igreja Adventista Central de Brasília. Aqui, eles foram acolhidos e descobriram o poder transformador da mensagem de esperança. E ainda hoje você vai conhecer o projeto Mala Viajante, que promove comunhão entre crianças e suas famílias no Rio de Janeiro. O intervalo é bem rapidinho. Eu volto já. Revista Novo Tempo de volta e eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Você lembra como era o mundo em 2005? Tenta buscar lá na memória. Gente, há 20 anos muita coisa era diferente. Os celulares, a tecnologia, a internet e até o jeito de fazer televisão também. E neste clima de nostalgia, a gente vai voltar no tempo agora para relembrar também a nossa história. Afinal, neste mês de novembro, a Revista Novo Tempo completa 20 anos de muita informação, de serviço e de boas notícias, é claro que não pode faltar. Então, vem com a gente nessa viagem ao passado e celebre conosco essas 2 décadas de história do Revista Novo Tempo. O ano era 2005, há exatos 20 anos atrás. Basta olhar para trás para perceber. O mundo era outro, muita coisa mudou de lá para cá. E a transformação que começou lá em 2005 trouxe mudanças que moldaram até mesmo o nosso jeito de viver hoje. Pense nas tecnologias e na comunicação. As redes sociais estavam surgindo, os celulares eram bem diferentes e os vídeos na internet começavam a dar os primeiros passos. Os primeiros celulares com câmera começavam a se popularizar e ouvir música em MP3 era a nova febre entre os jovens. E mesmo com todo esse tempo, às vezes a sensação é de que tudo isso foi ontem. Mas será que as pessoas lembram de itens icônicos daquela época, como um MP4 ou ainda um celular da época? E o clássico MSN? Será que as pessoas lembram de que ano são esses itens? A gente vai descobrir isso agora. Nossa, isso é antigo demais. Oxe, quem que é esse? Não lembro, não. É uma câmera. Errou! Não sei, parece um jogo. Aqueles chaveiras. Não lembro, parece uma bolsa. Não. Iogurte, né? Iogurte, né? Ah, esse eu lembro. Eu tive um. Mas não era só de MP4 e MSN que vivia o ano de 2005. Ainda no universo da internet, plataformas como o Orkut já começavam a se popularizar no Brasil. O YouTube, que hoje é a maior plataforma de vídeos da atualidade, começava a surgir. As vendas de celulares também dispararam. Foram cerca de 800 milhões de aparelhos vendidos no mundo naquele ano. Já o salário mínimo em 2005 era de aproximadamente R$300.
A inflação, por sua vez, chegou a 5,7%. Os principais fatores que contribuíram para a alta naquela época foram o aumento dos preços nas passagens de ônibus urbanos e na gasolina. E para noticiar todas essas manchetes era necessário um jornal. Nascia então o Revista Novo Tempo em novembro de 2005, mas o cenário não era bem esse aqui. Com o tempo, o cenário foi mudando, recebemos novos apresentadores, novos quadros e formatos. Mas mesmo com todas essas mudanças, uma coisa nunca mudou: o propósito do Revista Novo Tempo. Desde 2005, nossa missão é levar boas notícias, com credibilidade, leveza e responsabilidade. Ao longo desses 20 anos, o Revista Novo Tempo foi além de simplesmente relatar fatos. Noticiou projetos que transformaram vidas, realizou centenas de entrevistas e recebeu milhares de mensagens dos nossos telespectadores. Tudo isso para sempre entregar um serviço de qualidade para você que nos assiste todos os dias. Mais do que notícias, o Revista Novo Tempo está aqui para levar a mensagem de esperança a quem mais precisa. E quando olhamos para trás, o que sentimos é orgulho pelo que construímos até aqui. Mas mais do que tudo isso, nós nutrimos o sentimento de gratidão pelo privilégio de impactar a sua vida. Afinal, mais do que ser o nosso programa, ele é o seu jornal de boas notícias. Estamos aqui juntos, dia após dia, para te servir, informar e inspirar. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigada pela sua companhia. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. É isso, gente. Fica aqui o nosso agradecimento por nos acompanhar e também a nos ajudar a construir essa história. É uma honra, um privilégio muito grande fazer parte disso e ter você aqui com a gente. Isso é mais importante ainda, tá bom? Bom, e falando em compartilhamento de notícias, vamos ver os destaques internacionais do programa ANN deste sábado com o pastor Williams Costa Júnior. Na Austrália, ciclistas adventistas cruzam o país promovendo saúde mental e prevenção do suicídio. Congresso Científico do Brasil defende que fé e ciência podem caminhar juntas. Na Coreia do Sul, líderes de hospitais adventistas discutem inteligência artificial e o futuro da medicina. Adventistas atuam no resgate e limpeza após tufão passar, causando destruição e alagamentos em Taiwan. E na Ucrânia, voluntários oferecem atendimento médico, psicológico e espiritual em zona de guerra. Bem, estas foram as notícias da ANN dessa semana. Assista ao programa completo na TV Novo Tempo, todos os sábados às 6h30 da tarde. E agora vamos para Brasília, no Distrito Federal, para ver como foi o concílio da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. O evento vota novos líderes, busca avaliar e aprovar assuntos estratégicos para o crescimento do alcance da mensagem de esperança, além de trabalhar projetos que reforçam o foco missionário da Igreja. Durante o encontro também foram reafirmadas as ênfases que são a base da Igreja Adventista para os próximos 5 anos. E quem esteve presente pôde conferir histórias de vida que resultaram em transformação e em batismos. Vamos conferir mais na reportagem da Maita Torres. 2025 é um ano diferente para a Igreja Adventista na América do Sul. É quando acontece o Concílio Quinquenal, um dos encontros administrativos mais importantes da denominação. A reunião tem como objetivo nomear novos líderes para alguns dos escritórios administrativos, além de validar projetos e estratégias que influenciam diretamente o avanço e crescimento da missão da Igreja. Com o tema Integrados na Missão, o encontro destacou as prioridades estratégicas que devem ser aplicadas em todas as ações da Igreja. São elas identidade, liderança, novas gerações e discipulado. Por isso, nosso lema é integrados na missão, porque é juntos na missão, todos, crianças, jovens, adolescentes, adultos, homens, mulheres, pastores, membros, líderes, simples, pobres, ricos, envolvidos
e integrados na missão. Testemunhos e batismos também fizeram parte do programa, como a história de Marisol Teran, uma professora que viu nos desafios uma oportunidade de unir ainda mais as crianças. Ela encontrou Ramiro, um motorista de ônibus escolar que reconheceu a importância de seu trabalho missionário e a ajudou, indo de casa em casa buscar crianças para ir à igreja. Essa ação evangelística, que cresce a cada dia, já trouxe frutos, como mais de 25 adolescentes batizados. Juan Pablo, um dos batizados na abertura do concílio, reforçou que o olhar missionário de membros locais transforma vidas. E é justamente com o foco no desenvolvimento de membros e crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul e no mundo que a Secretaria Executiva apresentou um levantamento detalhado sobre as tendências de saída e entrada de membros a partir de dados dos últimos anos. Os dados mostram uma preocupante realidade e a necessária reflexão, por exemplo, a respeito da saída de crianças, adolescentes e jovens de até 30 anos de idade. O Ministério dos Desbravadores e Aventureiros trouxe detalhes da organização para o 6º Campuri Sul-Americano, que acontecerá em janeiro de 2027 na cidade de Barretos, em São Paulo. Outros 2 projetos apresentados durante o Concílio Quinquenal foram a formação de orquestras nas igrejas locais, que busca incentivar o estudo de instrumentos musicais por parte dos membros, e o One Voice 27, uma ação global que tem como principal objetivo reunir adventistas ao redor do mundo para, em 2027, proclamar as profecias bíblicas por meio de estratégias digitais. E falando em levar a mensagem do Evangelho ao mundo, o pastor Israel Pardo contou a experiência que vive ao lado de sua esposa e filha nas Ilhas Malvinas, também conhecidas como Falklands. Além de realizar cultos e estudos bíblicos, o pastor busca fortalecer o vínculo com a comunidade com almoços, aulas de idiomas e instrumentos e reabrir um clube de desbravadores. Já o relatório da Tesouraria da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países da América do Sul mostrou de que maneira os recursos financeiros alavancam a missão aqui e contribuem com a denominação em outras partes do mundo. Durante o Concílio Quinquenal, algumas funções foram votadas e aprovadas pelo plenário para os próximos 5 anos. Foram elas evangelista e diretor de missão global e associados e assistentes da sede sul-americana, presidentes, secretários executivos e tesoureiros de uniões, que são sedes administrativas da denominação para países ou estados, diretores financeiros de instituições, gerentes editoriais e diretores regionais do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Pastores que dedicaram décadas de suas vidas à missão também foram homenageados por sua aposentadoria. E daqui para frente continuarão servindo a Deus ao lado de suas famílias. Eu quero convidar você, meu irmão, para que se envolva neste projeto que é missão. Aquilo que nós devemos viver na nossa vida, nós como pessoas, no nosso próprio exemplo, no nosso testemunho, mas também falando, sorrindo, levando, abraçando, contando, ensinando e exaltando a palavra de Deus cada dia. Vem com a gente. Para conhecer mais detalhes sobre as decisões e projetos apresentados durante o Concílio Quinquenal 2025, visite nosso portal noticias.adventistas.org. Em Sete Lagoas, uma corrida de rua chamou a atenção não apenas pela disputa nos percursos, mas também por uma mensagem que foi além da linha de chegada. Antes de começar o evento, sempre tem aquele tradicional aquecimento, não é? Por lá, foi ao som de louvores e antes dos participantes começarem a correr, todos tiveram um momento de oração. E teve participação honrosa de quem já está acostumado com o pódio, como a campeã paralímpica Jeane Machado, que você vai ver nas imagens. E teve criança, idosos, pessoas com deficiência, atletas profissionais e pessoas comuns também, com um único objetivo: se superar e cuidar melhor da saúde. A criançada que foi encontrou até com a turma do nosso amiguinho na chegada, minha gente. Imagina só a festa. A partir de agora, a Corrida Vida e Saúde passa a integrar o calendário esportivo de Sete Lagoas, que já é uma cidade conhecida pela tradição em provas de rua. Mas essa prova tem um quê especial.
mostrar a importância dos 8 remédios naturais a quem já é apaixonado pelo esporte. Muito bom, né? Agora, você já imaginou a tela da TV poderia ser o ponto de partida para uma jornada de fé que mudaria a vida de uma família inteira? Provavelmente sim, afinal a gente fala dessa missão aqui diariamente, não é mesmo? E nós vamos conhecer agora a família Magalhães, que em Brasília vivia uma rotina como a de tantas outras, até que 2 pequenas curiosas, as gêmeas Isabela e Laura, de apenas 9 anos, descobriram aí o universo dos clubes de desbravadores nos filmes do Feliz 7 Play. Quando as meninas perceberam que ainda não podiam ser desbravadoras por conta da idade, elas foram carinhosamente acolhidas pelo Clube de Aventureiros. A repórter Alana Souza foi conferir esta história de transformação e discipulado que começou no sofá de casa e os levou às águas do batismo. Em um mundo cada vez mais conectado, as telas muitas vezes afastam as pessoas. Mas para a família Magalhães, elas conduziram a uma aventura de fé que mudaria 6 vidas para sempre. Tudo começou quando as gêmeas Isabela e Laura assistiram a um filme sobre os desbravadores no Feliz 7 Play. Foi em busca de um clube de desbravadores que eles chegaram à Igreja Adventista Central de Brasília. Aqui, eles foram acolhidos e descobriram o poder transformador da mensagem de esperança. O que mais me chamou a atenção foi o acolhimento, a excelência, tanto do clube quanto da igreja. O cuidado que a igreja tem com as crianças, com os adolescentes. Nós não vemos isso em todos os lugares, isso me chamou muito a atenção. O olhar para o outro, que os irmãos aqui na Igreja Adventista têm, que eu também queria isso para mim, para minha família. Tudo que a gente faz é com o envolvimento da família. E eles aceitaram o convite. A Dani foi ser instrutora numa classe dos edificadores e o Wesley foi apoiar a equipe de recreação. Então eu os convidei para ir para a classe da Novo Tempo e as meninas para ir para a classe dos primários. E foi quando eles conheceram efetivamente a igreja nesse dia. Nós temos aqui a tarefa de apresentar a eles o básico da doutrina bíblica. E a igreja teve os recursos para acolhê-los. E da mesma forma, o irmão dele, o Diego, e a sua esposa Laiane, de imediato entraram no estudo e ao longo também de 10 semanas nós os preparamos, e aí se batizaram recentemente, um motivo de grande alegria para nós todos aqui. O Clube de Aventureiros não só encantou as meninas, desenvolvendo seu caráter e confiança, mas também engajou os pais, que se tornaram líderes. Poder ter batizado junto com eles foi uma experiência incrível. Estar com toda a minha família junto é maravilhoso. Não tem como mensurar a alegria que eu sinto em meu coração. Meu sobrinho agora vai crescer nesse ambiente onde ele vai conhecer a verdade já desde pequeno. Então, para mim, é espetacular. E então o grande dia chegou. Na manhã de 1º de novembro, 6 vidas desceram às águas do batismo. A gente está muito feliz e a gente quer seguir Jesus para sempre. A história da família Magalhães mostra que plataformas como o Feliz 7 Play e os ministérios da igreja, como o Clube de Aventureiros, atuam como portas de entrada e transformam vidas. A jornada que começou na tela e os levou ao batismo evidenciam o cuidado divino em cada detalhe. E a Escola Sabatina também é um dos principais espaços de aprendizado e discipulado das igrejas adventistas ao redor do mundo. Em 2025, ela celebra 173 anos de história, reunindo testemunhos de fé que atravessam gerações. Entre eles está o da família Stelling, que começou na capital mineira com o patriarca Miguel Stelling e que continua inspirando 4 gerações dedicadas ao estudo da Bíblia. Meu nome é Matheus Stelling e aos 8 anos eu fui batizado. Esse momento não foi apenas meu. Ele carregou uma história de gerações e um legado que começou com meu bisavô, Miguel Stelling. Abaixo da minha família sempre foi a Escola Sabatina. Foi nela que aprendemos a estudar a Bíblia, a amar a Jesus e ao próximo. Meus avós sempre me contaram várias histórias sobre ele. Vô, como era mesmo o pôr do sol na sua infância? Olha, Matheus, quando a gente era criança, a gente fazia o culto todo dia e estudava liçãozinha. E aí, no pôr do sol de sexta-feira, meus pais queriam ouvir a gente falar os versos aulas que a gente decorava.
Mamãe fazia a gente decorar cada semana o verso áureo. E aí, quando chegava no 13º sábado, todas as crianças apresentavam lá na frente todos os 13 versos áureos. E a gente amava ir lá para frente da igreja para falar decorado os versos áureos da lição, do trimestre. Nossa, que legal. Legal, né? Pois é, Mateus. Sabe de uma outra coisa? O meu sogro e seu bisavô, ele foi muito importante na minha vida. Ele me influenciou a ser um professor da escola sabatina. E mais, a ter amor pela lição. Sabe o que ele fazia? Quando ele estava na classe e algum dos seus alunos não tinha lição, ele fazia questão de comprar e entregar para aquele aluno. De tanto que ele gostava que todos tivessem a lição da escola sabatina. Não é legal? Eu tô vendo vocês falando aqui do vovô e eu trouxe aqui uma lembrança que ele deixou para nós. Essa coleção de cadernos aqui é porque aos 92 anos o vovô já tinha lido a Bíblia mais de 60 vezes e ele foi desafiado a escrever à mão a Bíblia inteira. E aqui a gente tem a Bíblia toda que ele escreveu palavra por palavra. Isso mostra o quanto a Bíblia é importante, quanto ele considerava importante, e é uma lembrança para a nossa família, para a gente cuidar da Bíblia, para a gente preservar, para a gente ser fiel à palavra de Deus. Nossa, que legal! Depois eu vou ler essa Bíblia. Beleza. Aqui é o transcrito da Bíblia, né? O senhor está transcrevendo a Bíblia? É. Esse é o terceiro livro. Terceiro livro. Terceiro caderno, né? Terceiro caderno de 96 folhas. Eu estou achando muito interessante ver como que Deus é zeloso para com as coisas, as verdades. Meu bisavô partiu no início de 2025, mas a fé dele continua viva em nós. Vó, a gente continua fazendo o que o vovô Miguel fazia na escola sabatina, né? Isso mesmo, Mateus. Hoje a gente continua seguindo o que o vovô Miguel queria que a gente fizesse, estudasse a lição da escola sabatina, e o vovô Miguel não deixava faltar lição para cada um. Hoje em dia também o papai não deixa faltar lição para você. Sou feliz por estar nessa família e agora também carrego esse legado. E agora eu quero conferir mais alguns recadinhos de quem está acompanhando a gente de casa. Vamos para a tela, vem cá. Evanilde de Jardim Rincão, São Paulo. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia é que visitamos a TV Novo Tempo e foi muito gratificante ver como vocês trabalham e como Deus está presente em tudo. Um abraço para vocês. Obrigada pelo carinho, um abraço para todos vocês. Obrigada pela visita, viu? Cleonice Malta de Maceió, Alagoas. Minha boa notícia é que eu recebi a visita de meus irmãos em Cristo, me senti muito amada. Que legal, como é gostoso esse acolhimento, essa amizade, né? Um beijo para todos vocês. Carmelina Teixeira de Marabá, no Pará. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia é que eu estou passando alguns dias com minha neta e meu bisnetinho. Estou muito feliz. Abraços para você e para todos da TV Novo Tempo. Um abraço para você também, para toda a família aí, viu? Iraildes de Salvador, na Bahia. Oi, Darcy. A minha boa notícia é que eu participei de um congresso infantil e foi uma bênção. Um feliz sábado para você. Tá linda aí, hein? Gostei de ver, Iraildes. Um abraço para você também. Feliz sábado. E vamos para a nossa última pausa de hoje. Na volta tem reportagem sobre o projeto Mala Viajante, que promove comunhão entre crianças e famílias no Rio de Janeiro. O Anthony também está aprendendo a valorizar esse momento. Ele faz o culto com a mãe e os irmãos. Quando eu cheguei em casa, eu não queria nem tirar minha roupa e vestir outra. Eu já queria usar mala. E ainda, pequeno grupo em Manaus cria espaço de acolhimento para pessoas cegas e de baixa visão. Eu volto em instantes. Imagine ver a vida mudar completamente ainda na adolescência. Foi isso que aconteceu com a paraense Perla Assunção. Na reportagem a seguir, você vai ver como a história dela mudou e como agora ela inspira outros jovens por meio do esporte. Perla tinha 17 anos quando um acidente mudou completamente o rumo da sua vida. Os sonhos que ela tinha pareciam ter sido interrompidos ali, junto com os movimentos das pernas.
Mas ela encontrou um novo caminho quando, aos 19, conheceu o basquete em cadeira de rodas. O que começou com uma tentativa de recomeço virou uma nova paixão e uma história de superação que inspira. Hoje ela joga na Seleção Brasileira de Basquete e acumula medalhas e troféus. Mas para ela, as maiores conquistas são outras. Ele trouxe a independência, ele trouxe autoconfiança, que isso é muito importante para a vida de todos os atletas, independente de ser atleta paralímpico, ou olímpico ou atleta amador. A atleta participou da 15ª edição dos Jogos do Colégio da Faculdade Adventista da Amazônia e sua presença foi um lembrete do poder do esporte como ferramenta de inclusão. Olha, para nós é muito importante, porque existe hoje um caminho que é a inclusão. E nada melhor do que o esporte, do que você mostrar para todo o alunado do colégio que o esporte está para todos. O esporte também está no centro da filosofia educacional da FAAMA. Durante 4 dias, a quadra, o campo foram palco de modalidades, como futsal, vôlei, basquete, atletismo, dentre outras. Bem, os jogos escolares são muito importantes porque é o momento em que esses alunos eles podem mostrar tudo o que aprenderam durante o ano, podem participar de uma atividade física também, que é muito importante para a saúde deles, para a socialização também, para que eles possam, nesse momento, estar junto com a sua equipe, com seus familiares, tentando dar o seu melhor. O objetivo dos jogos aqui na FAAMA é integrar os nossos alunos, estimular o espírito de equipe e a convivência saudável. Os jogos, eles ajudam na disciplina, no respeito mútuo e no fortalecimento de valores que vão além da escola. Essa busca por valores como disciplina e respeito mútuo se une à oportunidade de cada aluno se dedicar à modalidade que mais ama. Futsal, porque no futsal eu me identifico mais, sempre gostei de futsal desde pequeno e a família sempre jogou também. O esporte, ele traz para a pessoa disciplina, ele traz para a pessoa algo muito importante, que tanto para si como para a sociedade. A interação e a cooperação ressaltadas no evento são um reflexo de um princípio fundamental da educação adventista: seguir o maior exemplo de todos, Jesus, que dedicou sua vida ao serviço e ao cuidado integral. Vocês viram a alegria dos pais, a participação dos alunos, a interação, a cooperação. Este vínculo família e escola, ele é de suma importância, não só para a comunidade escolar, mas para a pregação do evangelho também. É isso mesmo, gente. Inclusão é fundamental e ensinar isso para a nossa juventude é super importante. E a gente segue nesse assunto agora, viu? Você já imaginou participar de um culto sem poder enxergar o que acontece ao seu redor? Difícil, né? Bom, em Manaus, no Amazonas, uma igreja criou um espaço de inclusão e pertencimento que tem inspirado outras comunidades. Acompanhe agora essa história de superação e acessibilidade que tem transformado vidas. E se de repente tudo ficasse escuro? Nenhum rosto, nenhuma cor, nenhuma forma, apenas sons. Eu ia no trânsito e a visão apagou. E o susto foi grande, foi enorme. Isso aconteceu no dia 14 de agosto de 2013. E desde aí eu não voltei mais a enxergar. Eu tive que aprender a andar sozinho, mexer no telefone. Entre tantos aprendizados, foi na corrida que Ricardo encontrou uma nova paixão e uma razão para levantar diariamente e superar seus próprios recordes. E a partir do momento que eu comecei a correr, eu me senti livre, era como se eu enxergasse. No Brasil, mais de 580 mil pessoas são cegas e cerca de 6,5 milhões têm alguma deficiência visual. Promover a acessibilidade vai além de recursos como piso tátil ou bengala. É preciso criar um ambiente para o desenvolvimento com autonomia e dignidade. A Igreja Adventista da Avenida das Torres, em Manaus, tem tornado isso possível e eu vou te mostrar como funciona. Eu me chamo Jenny, sou uma mulher branca de 1,58 m de altura, cabelos escuros, estou usando uma camisa preta e uma saia jeans. Neste momento, estou no meio do corredor da igreja e, ao fundo, o pastor fala a sua mensagem. Essa foi a minha autodescrição, uma das primeiras práticas adotadas pelos membros dessa igreja que sobem ao púlpito para fazer alguma participação. Dessa forma, quem está na plateia e não consegue enxergar pode visualizar mentalmente quem está falando e o ambiente em que está inserido. E não para por aí. O acolhimento começa logo na entrada, com uma recepção preparada para conduzir as pessoas com deficiência visual até seus lugares. Durante o culto, um voluntário faz a audiodescrição do que está acontecendo. Eles me ajudam, eles seguram na minha mão se eu vou no toalete, se eu vou
tomar água, porque não é fácil. Tem lugares que você entra, você nem sequer é notado. E aqui na Igreja Adventista das Torres, quando você entra, as pessoas te dão um bom dia, percebem que você está ali. O processo de inclusão para pessoas com deficiência visual nesta igreja começou há cerca de 2 anos, quando Josilene foi convidada para participar do Ministério das Possibilidades, cuidando de pessoas cegas e de baixa visão. E, curiosamente, nós tínhamos poucos cegos na Igreja Adventista. E aí depois foi surgindo, o grupo foi aumentando, a gente foi tendo um laço de amizade maior também com os meninos e foram chamando eles foram gostando, né, do grupo e rapidamente cresceu. E esse foi o início do pequeno grupo Visão Real. Em Manaus, o projeto se desenvolveu e conta com cerca de 30 participantes. A gente compartilha da palavra de Deus, faz roda de conversa, traz um café da manhã, ou faz um almoço, ou faz um jantar. Para qualquer pessoa cega e baixa visão quiser vir, ele pode vir. É um momento total de inclusão e de apoio a eles. E a estar com eles, assim, eu diria até que além do apoio, seria como uma amizade mesmo. Foi por meio dessa amizade, unida ao estudo da Bíblia, que 2 integrantes do grupo tomaram a decisão pelo batismo. Esses 2 batismos representam uma grande vitória para o Ministério Adventista das Possibilidades. E o pequeno grupo Visão Real, que é uma iniciativa extraordinária desse ministério, tem cumprido o seu papel. Oficialmente criado em 2021, o Ministério Adventista das Possibilidades atua em 7 áreas: surdos, cegos, pessoas com baixa visão, saúde mental, deficiência física, enlutados, cuidadores e crianças em situação de vulnerabilidade. Então o MAP está criando caminhos para remover barreiras e criar pontes de acessibilidade para que as pessoas possam vir à igreja, estar aqui confortavelmente, se sentindo autônomas e respeitadas, para que elas possam aprender do Evangelho, ser orientadas e treinadas para ser cristãos ativos. Toda criança carrega dentro de si um universo de sonhos. Sonhos que acendem os olhos e expandem o mundo. Mas existe um sonho que atravessa gerações e inspira valores que vão além da imaginação. O sonho de ser como Jesus. Quando a gente pergunta a uma criança, o que você quer ser quando crescer? As respostas são sempre cheias de imaginação. Eu quero ser arqueólogo, chefe de cozinha, médico, polícia. Esses sonhos mudam com o tempo, mas revelam algo muito importante. Cada criança já carrega dentro de si o desejo de se tornar alguém melhor. É por isso que o Clube de Aventureiros faz toda a diferença. Um lugar onde esses sonhos ganham forma, enquanto meninos e meninas crescem de maneira completa, no físico, no social, no emocional e no espiritual. O clube ele vem atuando de uma forma tão precisa na vida das nossas crianças, através ali das atividades físicas, ou através das brincadeiras, através das atividades espirituais. Elas estimulam as crianças a, além de ter uma conexão com seus amigos, com seus familiares, até com seus próprios pais. Nós vemos como crianças ali, através do clube, vêm se tornando influência nos seus lares, na vida dos seus familiares. E como o clube ele é tão presente nisso, ele é tão importante nessa fase das nossas crianças. Acima de qualquer sonho profissional, existe um sonho que acompanha a infância, a juventude e a vida inteira. O sonho de ser como Jesus. E foi com esse propósito que cerca de 1.350 aventureiros participaram do 5º Aventuri na região central da Bahia. Para essa edição, nós escolhemos o tema Ser como Jesus, porque entendemos que é exatamente isso que as famílias precisam compreender e viver por ser nossa maior necessidade. E foi maravilhoso passar esses 3 dias intensos com todas essas crianças. No meio de tantos sonhos sobre o futuro, as crianças descobriram um sonho que guia todos os outros: crescer e ser como Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus, ajudando, amando e obedecendo. Eu quero ser igual em tudo, no jeito de amar, de cuidar e de ser gentil com as outras pessoas. Eu quero ser como Jesus! Você que está sempre ligado na programação da TV Novo Tempo já sabe que amanhã é dia do Fé em Ação. E o André Aurel está chegando para contar o que tem nesta edição. Vamos ver? No Fé em Ação desse sábado, você vai conhecer a comunidade terapêutica Maranata.
um lugar onde histórias de luta se transformam em caminhos de esperança. Nossa equipe esteve em Santa Catarina para mostrar de perto este trabalho de acolhimento e transformação. E você confere tudo no Fé em Ação desse sábado, às 9h30. Uma mala especial está viajando pelas igrejas adventistas do Rio de Janeiro e aproximando crianças de suas famílias e de momentos de comunhão também. O projeto Mala Viajante já transformou a rotina espiritual de muitos lares. Conheça essa iniciativa na reportagem do Maicon Santos. Para uma boa viagem, a bagagem faz toda a diferença. É nela que a gente coloca o essencial, com tudo aquilo que não pode faltar no caminho. Os itens de higiene, itens pessoais, coisas que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Que não tem o mesmo jeitinho, o mesmo cheiro. Eu acredito que depende muito da viagem, mas eu acho que as roupas para certas ocasiões e o celular para registrar o momento. Algo que não pode faltar também é um bronzeador, produtos para o cabelo. No Rio de Janeiro, há uma mala diferente circulando por 165 igrejas e grupos que participam do projeto. Ao todo, 110 malas viajantes já alcançaram mais de 1.600 crianças. E ao invés de roupas ou objetos pessoais, ela carrega valores espirituais, auxiliando no culto familiar, no estudo da Bíblia e na oração em casa. A mala viajante passa de casa em casa entre as famílias da igreja. E quando chegou na casa da Ana Liz, fez tanto sucesso que a família até montou a própria mala depois da experiência. E conseguimos uma mala, não igual, né, mas uma mala com todos os brinquedos, com os estudos que tinha lá dentro. A timidez da Ana ficou só no dia da gravação, porque a mala viajante virou bênção na rotina da família. A gente sempre teve o costume de fazer o culto familiar, tanto manhã como ao pôr do sol, né? E eu quero que a Ana Liz e o Heitor, que já está aqui no forninho, cresça também no mesmo caminho. Nesta outra família, o Anthony também está aprendendo a valorizar esse momento. Ele faz o culto com a mãe e os irmãos. Quando eu cheguei em casa, eu não queria nem tirar minha roupa e vestir outra. Eu já queria usar mala. O projeto nasceu para tornar o culto familiar um momento especial, com atividades lúdicas e materiais que aproximam a família de Deus. E na semana da mala foi muito legal, porque ele acordava antes de mim. Às vezes ele acordava umas 5h30 da manhã antes de mim, para me chamar: mãe, acorda, que a gente tem que fazer a mala. E ele foi se empolgando, foi tendo mais gosto para ler, né, a Bíblia, outras coisas, então foi muito marcante pra gente. O objetivo final é preparar todos para uma viagem mais que especial. Nós ensinamos os meninos e meninas da Associação Rio de Janeiro sobre os valores que são eternos. Por isso nós ensinamos sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre dízimos e ofertas, porque o nosso intuito é ter um encontro muito especial com Jesus, muito em breve, na nossa viagem para o céu. Liberdade de crença é um direito de todos e não um privilégio de alguns. Concorda comigo? Mas isso ainda é posto à prova no dia a dia. Em Altamira e Santarém, região oeste do Pará, histórias de fé e superação marcaram um encontro que reforçou o valor do respeito entre religiões. Acompanhe comigo agora na reportagem da Thaís Orlovic. Durante a faculdade de Direito, Kennedy Kester enfrentou um dilema entre a fé e os estudos. As aulas coincidiam com o início do sábado, dia sagrado para os sabatistas. Ele escolheu manter as convicções religiosas, decisão que guiou toda a sua trajetória. Foi uma fase muito tensa e de muita oração. A instituição começou a cobrar presença e notas nas disciplinas que eram ofertadas nas sextas-feiras à noite e as que eram ofertadas aos sábados. Nesse momento eu me vi no dilema. Eu precisava dar um passo de fé. Mais tarde veio outro teste, o exame da OAB. Com pouco tempo para estudar, Kennedy confiou em Deus e foi provado na primeira tentativa. Como eu não cursava as disciplinas às sextas-feiras à noite e nem as ofertadas ao sábado, quando eu decidi tomar esse passo de fé, eu imaginei comigo mesmo: poxa, o curso é 5 anos, eu vou terminar em 6, 7 anos. Aquelas disciplinas que eram ofertadas às sextas-feiras à noite começaram a ser ofertadas em outros dias à tarde e outros dias da semana. Casos como o dele inspiram o encontro de liberdade religiosa em Altamira e Santarém.
O evento reuniu fiéis de diferentes igrejas para falar sobre o direito à fé e ao respeito. Eu tenho liberdade, mas a minha liberdade tem o limite em que eu não posso prejudicar ao meu próximo. Então, com base nisso e outros conceitos, nós cremos muito na liberdade religiosa. Como igreja e também como instituição, nós também temos o direito de preservar a liberdade religiosa do próximo, independente se ele crê naquilo que nós cremos ou não. A Graciela Alberton é da Igreja Batista e participou do encontro em Santarém com o seu marido Alisson. Na adolescência, quando eu era da Igreja Católica, quando eu passei para a Igreja Evangélica, as amigas, né, as pessoas mais próximas começaram a criticar, às vezes com sarcasmo, né, acabava não respeitando a minha decisão, né, por que mudar de religião, né? A liberdade religiosa é algo maravilhoso que Deus concede à humanidade. Inclusive, Ele foi o primeiro a dar a opção de escolha para o ser humano. Nós queremos ter o direito de continuar professando a nossa fé, de continuar guardando o sábado, de continuar entendendo e sendo compreendido em relação àquilo que acreditamos. E antes de encerrar o Revista Novo Tempo de hoje, vem comigo para a tela conferir mais alguns recadinhos que chegaram pelo nosso WhatsApp. Berenice de Umuarama, Paraná. Olá, Darcy. Nossa boa notícia de hoje é que sábado passado visitamos a vizinhança da igreja e oferecemos estudos bíblicos da Novo Tempo. Temos mais de 20 pessoas interessadas. Glórias a Deus por isso. Que ótima notícia. Um abraço para vocês. Que Deus possa usar tremendamente a vida de vocês, tá bom? Claudemir de Araricá, no Rio Grande do Sul. Feliz sábado, Darcy. Fizemos o nosso pôr do sol com nossos irmãos recém-batizados. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Um abraço para todos aí. Isabel Anjos de Tomé Açu, no Pará. Oi, Darcy. A minha boa notícia é que realizamos o Chá Kids na creche Criança Feliz. Abordamos o tema perigo das redes sociais. Foi uma bênção. Que legal. Um abraço para todos vocês. Muito bom. Tem mais? Maria de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia foi ter participado do retiro de mulheres aqui na minha igreja. Eu estou gostando de ver o movimento de todos aí. Um abraço para todos vocês. É isso, gente. A revista de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua participação e também pela sua companhia hoje e ao longo de toda esta semana. Na segunda, eu estou de volta às 7 da noite em ponto e eu espero por você. Uma ótima noite para você, um abençoado fim de semana. Tchau, tchau.